Emprestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? A gente está aqui para gravar mais um podcast, vamos pensar. E um outro tema trazido pelos seguidores foi a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é algo necessariamente negativo? A ansiedade é, de fato, o que algumas pessoas chamam o mal do século? Olha, primeiro, a palavra ansiedade tem uma conotação negativa, sim. É uma coisa que traz sofrimento. Levantar esse assunto, a mim me causa uma certa ansiedade, da qual eu quero me livrar logo, dizendo o seguinte: não vai dar para esgotar o assunto. É um assunto muito amplo e que tem muitas formas diferentes de abordagem, muitos ângulos pelos quais a gente pode abordar. Não dá para abranger tudo numa fala, acho que nem num livro, né? Talvez em vários livros sobre o assunto. Mas a gente pode começar com isso. Há uma diferença de medo para ansiedade. A diferença é medo a gente tem de alguma coisa concreta, definida. Eu estou com medo de chegar atrasado porque Eu tem um perdi a hora, acordei engarrafamento. tarde. Tá engarrafado, sair atrasado de casa, etc., qualquer coisa. Então você está indo para algum lugar dizendo: vou me atrasar. Você pode dizer: estou com medo de me atrasar. Depois você constata que você vai se atrasar mesmo. E aí dá um sentimento de: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ansiedade. Como é que eu poderia fazer para não chegar atrasado? A pessoa fica querendo acelerar de alguma maneira o processo da chegada. Qual seria a resposta para isso? Bom, agora estou atrasado mesmo, relaxa e espera chegar lá para ver o que vai acontecer, né? Qual vai ser a consequência desse atraso? Qual é o pior que pode acontecer? Imagina, você está indo pegar um avião, vai perder o avião. Que complicação que vai ser chegar lá no aeroporto, no embarqueio no avião, vou ter que pagar outra passagem, como é que eu faço? E a viagem, tudo que está programado. Enfim, a pessoa passa a se sentir muito ameaçado por coisas que estão futuras, que a pessoa, por enquanto, não tem nem como manejar para resolver. Então, isso tudo é gerador de ansiedade. E se a gente se deixar levar pelo sentimento que a gente vai tendo de como eu vou resolver esse problema que está lá adiante, a ansiedade não para. O melhor que a gente pode fazer é: bom, agora nesse momento não dá para fazer nada, deixar para resolver quando for o momento oportuno. Mas não é algo racional, né, em geral. Não é algo que a gente possa Não, a conduzir. ansiedade é um sentimento originado de uma autocobrança, né? O que é racional é a busca de uma forma de minimizar esse sentimento sofrido, doloroso de ansiedade. Essa é que é a questão. E colocar a ansiedade no medo, transformar a ansiedade em medo. Quer dizer, eu estou com medo de isso. O que eu posso fazer em relação às coisas que eu tenho medo? Posso fazer isso, ou posso planejar fazer isso, aquilo. Mas, quando você coloca em termos concretos o medo, aí você tem imediatamente a noção de quais são as providências que você pode tomar, quais são as que você não pode tomar, o que dá para fazer, o que não dá É mais o eficaz, que não né? dá para fazer, e você pode ficar em paz, né? Agora está tudo equacionado e vamos esperar os acontecimentos. Isso é o ideal, né? A gente procura ficar mais perto possível desse ideal. Eu estou pegando um exemplo, né? Uma situação geradora de ansiedade, vamos dizer assim. Se a gente for estender isso, a gente sabe que a nossa vida está sempre gerando ansiedades. Se eu pensar em todas as providências que eu tenho que tomar no correr do dia de hoje a respeito de diversos assuntos que precisam ser resolvidos, encaminhados, etc., eu vou dizer para mim mesmo: eu não vou conseguir fazer tudo. Eu vou ter que estabelecer uma hierarquia de prioridades, fazer o que é mais urgente, o que é mais importante, Isso que e eu ia te tratar perguntar. daquilo. Esse ritmo de vida hoje, ele propicia
crises de ansiedade? Ele gera mais ansiedade? Olha, eu imagino o seguinte: se eu fosse um agricultor, né, há 200 anos atrás, cuidando da minha plantação, a minha ansiedade seria como é que vai ser o inverno, quanto é que eu vou conseguir produzir, e se isso vai ser o suficiente para a minha manutenção, para a minha sobrevivência e da minha família. Seria mais ou menos em torno disso, mas eu não teria ansiedade em relação a como é que eu vou pagar o IPTU, o IPVA, como é que eu vou chegar na hora num compromisso, mil coisas que no dia de hoje nos assolam. Havia uma época em que a nossa vida era muito mais simples, então a gente tinha que lidar com bastante menos Então, coisas. quanto mais intenso o ritmo de vida, maior a chance da gente ter, de alguma forma, ansiedade. Acho que sim, mas por outro lado, quer dizer, coisas que são geradoras de ansiedade, que uma coisa é a ansiedade que algo nos gera, outra coisa é a ansiedade que a gente permite que essa coisa que nos gera ansiedade nos gere e, portanto, que a gente fique com essa ansiedade. Quer dizer, a ansiedade também é uma coisa que a gente importa, no sentido que a gente bota para dentro e dá importância, então importa nos dois sentidos da palavra, que a gente não conseguiu não importar, né? Ou não se importar. Acho que lidar com a ansiedade é conseguir administrar essa trânsito daquilo que gera ansiedade para a entrada daquilo dentro da gente, a gente administrar isso de forma a bloquear o mais possível, porque a ansiedade tem um elemento muito negativo, que é o fato de que, primeiro, ela não serve para nada, ela não nos ajuda em nada, e segundo, faz mal à saúde. A ansiedade faz muito mal à saúde, ela aumenta a circulação de cortisona e cortisol, e que são substâncias que, produzidas de forma inadequada, fazem mal, porque são substâncias que são produzidas pelo organismo para preparar o organismo para a ação. E geralmente as coisas que nos dão ansiedade não nos levam à ação, nos levam ao pensamento, nos levam à preocupação e não à ação. Então a gente não tem como descarregar aquelas substâncias que foram produzidas pelo organismo e aquilo fica girando dentro da gente e causando problemas, né? Atingindo órgãos da gente, enfim. A ansiedade é a base de algumas doenças modernas, como, por exemplo, a síndrome do pânico? Olha, essa coisa de síndrome do pânico é engraçado, porque há uma evolução curiosa. Antigamente as pessoas tinham crises histéricas, né? Era uma doença do começo do século XX, né? E no final do século XX surgiu uma coisa que as pessoas ficavam ansiosas de repente, sem um motivo aparente, de uma hora para outra, e um belo dia alguém cunhou um nome para isso, síndrome do pânico, e o nome pegou. É interessante, né? Na hora que você constrói uma denominação adequada para alguma coisa, aquela coisa é muito mais visível, né? Então, hoje em dia, determinadas manifestações recebem esse rótulo, síndrome do pânico, né? E o que é curioso, porque a síndrome do pânico se manifesta sem que haja nenhuma aparente causa externa. A ansiedade supostamente está relacionada com alguma causa externa, né? Eu estou ansioso por causa disso, né? Que é diferente do medo, porque o medo é concreto, a ansiedade é flutuante, né? É uma expectativa negativa. O Shakespeare usou uma expressão muito feliz que ele chamava de expectativa de um desastre iminente, né? An impending disaster, né? A feeling of the impending disaster, o sentimento de um desastre iminente. Então, alguma coisa dentro da gente diz assim, vai acontecer algo muito ruim. Tem uma outra frase do Shakespeare também, alguma coisa maldosa vem a caminho, né? Something wicked, this way cometh, que essa do Macbeth, do começo do Macbeth.
Então, são esses sentimentos humanos que você vê. Estou falando do Shakespeare porque eu estou reportando ansiedade há muitos séculos atrás. Não é uma coisa só de hoje, né? E é sempre aquela ideia de que coisas ruins vão acontecer, como é que eu as impeço? Posso impedir, não posso impedir? Sou vítima das coisas ruins. O sentimento de impotência é muito propício à ansiedade. Eu estava dando aquele exemplo da gente estar numa condução, indo para algum lugar e percebendo que está atrasado, né? Uma das coisas que gera ansiedade ali, certamente, é o sentimento de que eu não posso fazer nada para impedir. Mas a síndrome do pânico, então, tem relação com a ansiedade ou não? Tem, claro. Tem esse tipo de relação. Só com a diferença que a síndrome do pânico é um sentimento muito perturbador, muito agudo e muito físico de ansiedade. Curiosamente, está um pouco relacionado com pessoas que têm asma, tiveram asma ou algum problema respiratório na infância. A síndrome do pânico tem muito a ver com falta de ar, com o sentimento de falta de ar. Não que tenha falta de ar, mas no sentimento de que vai faltar o ar. É diferente, por exemplo, do sentimento de que vai faltar comida e eu estou com medo de não ter o que comer, né? Que muitas pessoas têm. É a morte iminente, né? Falta de ar é a morte iminente, né? Eu já ouvi mais de uma vez pessoas me dizerem assim, aí eu tive a sensação de que eu estava morrendo. E eu sempre pergunto, mas você nunca morreu antes? Como é que você pode ter a sensação que está morrendo se você não sabe o que é, como é que morre? Mas tem uma sensação que a pessoa diz, não, eu tive a sensação que ia morrer, que estava morrendo. Do nada, né? Assim, com nada que justificasse, né? Não estava caindo um guindaste na cabeça da pessoa, era simplesmente aquela sensação de que eu estou morrendo. E na maioria das vezes a pessoa não está morrendo nada, né? Até porque quem me diz isso é porque não morreu na hora, né? Que teve a sensação. Então, o que sempre me dá é uma tentativa de botar o pé no chão, botar as coisas no devido lugar, né? Como assim estava morrendo? Você não sabe como é que morre, pô. Como é que você sabe que estava morrendo? Às vezes em que eu quase morri, eu não tive sensação nenhuma que eu estava morrendo. Eu já tive umas 3 experiências de quase morrer, brabas, e em nenhuma delas eu tinha a sensação que eu estava morrendo, não. Uma delas eu estava anestesiado, sendo operado, em um apendicite, quase morri na cirurgia. Eu não tive sensação nenhuma, estava morrendo. Então, as coisas são curiosas, né? Porque a gente passa por situações difíceis e às vezes não tem a noção de que aquilo está tão difícil assim, né? E outras vezes não é tão difícil, não é tão ameaçador, tão possível de morrer. Mas a ansiedade torna elas dramáticas. Tem uma certa dramaticidade nisso, né? Até mesmo porque essa também já nos leva a uma outra questão, que é a questão de como lidar com a perspectiva da morte, né? Eu já estou mudando de assunto. Não, isso eu acho então que a gente tem que guardar para um próximo. Pode ser, mas eu queria só incorporar esse momentinho, essa questão da morte, bem pensada, ela bem refletida, bem digerida, ajuda muito a lidar com a ansiedade também, sabe? Uma vez você me disse que, no fundo, tudo é medo da morte, né? Todos os medos que a gente tem são medos da morte. Pode ser, né? Às vezes é uma redução interessante, sabe? Outro dia eu estava atendendo um cliente meu, que é uma pessoa de muita idade, e ele começou a falar do momento de tristeza que ele tinha tido, ele se acordou deprimido, e começou a elaborar uma descrição daquilo que ele estava sentindo, e num determinado momento ficou muito claro para mim. E eu disse para ele, eu acho que você está falando que você estava com medo de morrer. Era isso, né? Medo de morrer. Quer dizer, eu traduzi bem o que ele estava sentindo, que ele não conseguia chamar de medo de morrer. E quando eu falei isso, eu falei também com o seguinte sentido, olha aqui, nessa altura da vida, você está com medo do quê? Daqui a pouco você vai morrer mesmo, né? Então, não é para ter medo, saber que isso vai acontecer. É claro que a gente não quer que aconteça, está contente com a vida ainda está legal, bacana. É chato morrer, mas se é chato para o medo, né?
É como se eu estivesse num baile e dissesse, estou com medo que o baile acabe. Não, o baile vai acabar, uai. Curte o Né? baile enquanto ele está... Hein? Aproveita o baile enquanto ele está Aproveita o baile em vez de ficar né? preocupado que o baile vai acabar. Né? Então tem uma coisa assim. Esse mesmo cliente, um dia ele disse para mim assim, que ele ia fazer um exame no dia seguinte e ele estava com medo que viesse um mau resultado. Era um exame de saúde, né? Um exame daqueles meio complicado de funcionamento de coração. E ele falou, eu tenho medo que um dia venha um resultado ruim. E eu falei para ele, olha, um dia vai vir um resultado ruim. É uma realidade. Né? Você faz exame de saúde, tarará. Um belo dia o médico vai chegar e dizer, olha, tem um resultado ruim. Os exames estão dizendo que você vai morrer daqui a pouco, você tem um negócio aí incurável. Um dia vai vir, para todos nós. Se não vier, é que você morreu sem receber o resultado de que você ia morrer. Você não recebeu a notícia que ia morrer, mas morreu. A notícia que a gente vai morrer, claro que é uma notícia desagradável, mas não tem como achar que... que ela não vai chegar nunca, que né? ela não vai chegar. Então, um dia vai vir, um dia vai vir. Né? Que eu falei para ele, um dia vai vir um resultado ruim. Pode não ser hoje, tá? Que bom que não foi hoje, né? Mas vai vir. Tem um filme do Woody Allen que ele tem um problema no ouvido e o médico lá, para as tantas, acha que aquilo pode ser uma coisa gravíssima, um tumor maligno, não sei o quê. E ele vai para um hospital, faz uns exames e, no fim, o médico chega para ele e diz, olha, tem uma ótima notícia, isso não é nada, você está curado, era só uma inflamação, está tudo bom, está ótimo. E ele sai exultante. Quando ele chega na rua, dá 2 saltos de alegria e, de repente, ele para e diz assim, bom, mas daqui a pouco pode ser que tenha um. Né? Quer dizer, ele estava comemorando o não estar morrendo ali, mas se deu conta que daqui a pouco podia morrer. Então já não podia mais comemorar. Se for assim, a gente nunca pode comemorar nada. Né? Só para terminar, eu uma vez estava vendo um vídeo de um jogo de futebol, eram melhores momentos. O jogo de futebol, que eu sabia que tinha terminado 3-2 para o time A, mas que o time B tinha feito 2-0. Você estava assistindo ele gravado, é isso? Hã? Ele tinha passado, você era tinha vídeo, gravado? né? Um vídeo de um filme, de um jogo, melhores partida. momentos no jogo. Então passa o primeiro gol do time B e o pessoal comemora, e a torcida comemora, e aí 2-0, mais comemoração ainda. E eu pensei assim, que besteira, né? Estão comemorando. Mas, no fim, o time vai perder de 3-2. E, de fato, aconteceu, 3-2, e a torcida murcha, a outra torcida vibrando. E eu falei, caramba, o que adianta, né, ficar comemorando? E eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Depois me veio uma ideia um pouco mais inteligente, mais sábia, que era a seguinte, você não sabe se vai ganhar ou vai perder, comemora a cada gol. Então, me saiu daí esse conceito, né, que os gols têm que ser comemorados. A gente tem que comemorar tudo, porque você não sabe... porque diz, bom, então tem que esperar o jogo acabar para comemorar. Mas sim, mas e o campeonato? Pode perder o campeonato, esse jogo perdeu depois. Então tem que esperar o campeonato acabar, mas ganhou o campeonato esse ano, pode perder o ano que vem. Então, se você vai esperar a grande vitória, você não comemora nunca, porque a grande vitória não existe. O que existe é a grande morte, no fim. Né? Então, você tem que comemorar, são os pequenos momentos. E tem mesmo. Eu faço isso como uma prática habitual. Eu comemoro tudo. Qualquer bobagem eu comemoro, porque é para comemorar, é um momento de alegria. Por que não nos dar esse momento só porque daqui a pouco isso vai mudar? Claro que daqui a pouco vai mudar, e daí? Comemora agora o que está bom agora, depois a gente resolve o que vem depois. Então tem também um pouco essa característica humana da consciência do futuro, às vezes vira uma maldição, porque no futuro, se você for olhar o futuro com emoção, o futuro é muito ruim. Eu já disse isso mais de uma vez, né? Porque, do ponto de vista de emoção, o futuro é perda, né? É a perda do que você tem. Você não imagina um futuro onde você está ganhando, né, um novo amigo, né, uma nova mulher, um novo emprego, não. Futuro você vê perdendo coisas, os amigos estão morrendo, e a grande perda final, que você vai morrer e vai perder tudo.
Vai perder todas as riquezas que você acumulou, todo mundo que você teve, tudo, enfim, tudo que você teve vai ser perdido com a morte. Então, olhar o futuro em termos meramente afetivos é muito ruim, né? E também o passado é a mesma coisa. Se você olhar o passado do ponto de vista das emoções, o que as emoções que o passado te traz é saudade, tristeza em relação às coisas boas que você não tem mais, né? Perdi, poxa, aqueles anos bons, aquelas coisas boas que aconteceram, já aconteceram, não tem mais. É só uma lembrança. Então, o segredo é viver o agora mesmo, O né? segredo isso, né? estar com a emoção no agora. O futuro O segredo para combater a ansiedade, para ser feliz, para... estar com para o pé tudo é no viver o chão, no agora, aqui né? e agora. A razão, que é o que nos dá a noção de passado e futuro, a razão pode ir para o passado para colher aprendizados, informações, conhecimentos, experiências. O futuro nos dá a possibilidade de criar projetos, né? Ter Mas o viver é agora, né? antecipações, antevisões, mas a vida, o emocional, tem que estar no presente, né? Tá ótimo, Pi. Então é isso aí. Pode ser que a gente com isso tenha falado um pouco sobre ansiedade. Um dia a gente volta ao assunto. Não, mas eu acho que é isso mesmo. A ansiedade passa por tudo, né? E a solução é, de fato, ter o pé agora, né? No presente. O deixar a emoção para viver o que está acontecendo no acontecendo. presente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você.